Roboão, um rei cujas escolhas alteraram o curso da história de Israel para sempre. Em sua vida, encontramos poder, idolatria e humilhação, elementos que ressoam em nossas próprias jornadas. Como líder, Roboão enfrentou desafios monumentais e tomou decisões que dividiram uma nação. Mas, além das sombras da idolatria e das dores da humilhação, há uma lição atemporal de redenção e esperança. Vamos explorar juntos como este rei, mesmo nas profundezas da adversidade, descobriu que somente na busca pelo caminho de Deus poderia encontrar verdadeira paz e restauração. Esta é a história de Roboão, o rei que dividiu Israel. Fica até o final desse vídeo para você conhecer melhor a história do filho de Salomão. Inscreva-se no Em Personagens de Fé e viaje pelo passado com lições para hoje. Também ative o sino das notificações para que o YouTube te recomende os vídeos que postamos sobre personagens da Bíblia. Era uma vez, em um tempo muito antigo, um jovem príncipe chamado Roboão. Ele não era um príncipe qualquer. Roboão tinha uma linhagem muito especial. Seu avô era o grande rei Davi, o jovem pastor que enfrentou e derrotou o gigante Golias com apenas uma pedra e uma funda. Davi não só era um herói, mas também um rei amado por todo o povo de Israel. Depois de Davi, o trono passou para seu filho, Salomão, pai de Roboão. Salomão era conhecido em todo o mundo pela sua sabedoria extraordinária. Dizem que ele pediu a Deus não por riqueza ou poder, mas por sabedoria para governar o povo de Israel. E assim, ele se tornou o homem mais sábio que já existiu, famoso por suas decisões justas e pelo grandioso templo que construiu para Deus em Jerusalém. Roboão cresceu vendo seu pai administrar um reino que era o centro das atenções de todas as nações vizinhas. Salomão acumulou tesouros incalculáveis, construiu palácios magníficos e seu reino prosperava como nunca antes. Todos esses acontecimentos formaram o pano de fundo da infância de Roboão. Ele vivia no auge do reino de Israel, cercado por riquezas, esplendor e histórias de feitos heróicos. Roboão certamente ouvia muitas histórias sobre seu avô Davi, o homem que Deus escolheu e que tinha um coração segundo a vontade de Deus. Ele também via de perto a sabedoria do pai, Salomão, em ação, seja resolvendo disputas complicadas entre seu povo ou recebendo visitas de reis e rainhas de terras distantes, todos ansiosos por ouvir suas palavras de sabedoria. A vida de Roboão no palácio era repleta de aprendizados e expectativas. Desde cedo, ele sabia que um dia teria que seguir os passos de seus antecessores e liderar o grande povo de Israel. Ele tinha tudo para ser um grande rei, a herança de Davi, a sabedoria de Salomão e o apoio de um reino poderoso e unido. Mas a história de Roboão, como veremos, tomou um rumo muito diferente e surpreendente. Roboão, um nome poderoso e cheio de promessas. Muitas pessoas acreditavam que esse nome significava "e o povo se expande" ou "e ele aumenta o povo". Era como se o destino de Roboão estivesse traçado para que ele fizesse o reino crescer ainda mais, levando Israel a novas alturas de glória e prosperidade. Imagine ser chamado por um nome que todos esperam que você cumpra um grande propósito. Toda vez que alguém dizia Roboão, havia uma esperança implícita de crescimento e expansão. Mas a vida nem sempre segue o caminho que esperamos. Quando Roboão finalmente se tornou rei, em vez de ver seu povo crescer e prosperar, ele enfrentou desafios que levaram à divisão do reino. Esse desencontro entre o significado do seu nome e o que realmente aconteceu em seu reinado é uma das grandes ironias da história de Roboão. Em vez de unir e expandir o povo, ele acabou vendo Israel se dividir em dois reinos, Israel ao norte e Judá ao sul. Essa divisão foi um marco na história de Israel, e o nome de Roboão passou a ser lembrado não pelo crescimento, mas pela divisão e pela perda da unidade que seu avô Davi e seu pai Salomão haviam construído com tanto esforço. Quando Roboão finalmente subiu ao trono, ele enfrentou um momento decisivo que mudaria a história de Israel para sempre. O reino de Israel estava no auge, com uma riqueza e poder que atraíam a admiração e a inveja de muitas nações. Mas essa prosperidade trouxe também grandes responsabilidades e desafios. Logo no início de seu reinado, Roboão se deparou com uma situação crítica. As tribos do norte estavam descontentes com as políticas opressivas de seu pai, Salomão, que incluíam impostos pesados e trabalho forçado. Elas esperavam que o novo rei, Roboão, trouxesse alívio e fizesse mudanças que melhorassem suas vidas. Então, em Siquém, líderes dessas tribos se reuniram para discutir suas preocupações com o novo rei. Roboão, enfrentando essa primeira grande prova de liderança,
pediu um tempo para consultar seus conselheiros. Havia 2 grupos distintos que o aconselhavam: os anciãos, que tinham servido a seu pai e que sugeriam que ele atendesse às demandas do povo, e os jovens conselheiros, amigos de Roboão, que o incentivavam a ser ainda mais duro e autoritário. Infelizmente, Roboão escolheu ouvir os jovens conselheiros. Com um tom desdenhoso e provocativo, Roboão disse ao povo que ele seria ainda mais severo que seu pai. Ele usou uma metáfora para ilustrar sua decisão: e meu pai vos impôs um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Essa resposta não apenas mostrou uma falta de sensibilidade, mas também uma profunda desconexão com as necessidades e sentimentos do povo. A resposta de Roboão foi um desastre. As tribos do norte, indignadas e desiludidas, se rebelaram sob liderança de Jeroboão, um exilado que retornará do Egito. Essa rebelião levou à divisão do reino de Israel em 2 reinos distintos: o reino de Israel ao norte, com Jeroboão como rei, e o reino de Judá ao sul, governado por Roboão. Esse cisma foi um golpe devastador. O glorioso Reino Unido, construído com tanto esforço por Davi e expandido por Salomão, estava agora dividido. A unificação de Israel, que fora um símbolo de força e prosperidade, se desfez em questão de dias. Roboão, em vez de ser lembrado como um rei que expandiu e uniu, passou a ser conhecido como rei sob cujo governo o reino se partiu. Essa divisão teve consequências profundas e duradouras. As 2 partes do reino seguiram caminhos diferentes, enfrentando novos desafios e conflitos. A história de Roboão nos lembra que decisões impulsivas e falta de empatia podem ter consequências desastrosas, mesmo para aqueles que herdam grandes legados. Vamos agora mergulhar no ambiente em que Roboão cresceu, um lugar que teve uma enorme influência sobre quem ele se tornou. Imagine viver em um palácio magnífico, rodeado por riquezas, jardins exuberantes e construções impressionantes. Mas, por trás de toda essa glória, havia um ambiente familiar bastante complicado. Roboão era filho de Salomão, o rei mais sábio e rico que Israel já teve. Salomão era famoso por sua sabedoria, recebendo líderes de todo o mundo que vinham para ouvir seus conselhos. Mas, apesar de toda essa sabedoria, Salomão cometeu erros graves que tiveram grandes consequências para sua família e seu reino. Uma das principais causas desses problemas foi o grande número de esposas que Salomão teve. A Bíblia nos conta que Salomão teve 700 esposas, todas princesas, e 300 concubinas. Muitas dessas mulheres vieram de nações estrangeiras e trouxeram consigo seus próprios deuses e práticas religiosas. Salomão, influenciado por elas, começou a construir altares e santuários para esses deuses estrangeiros. Essa idolatria foi um desvio sério dos caminhos de Deus. Deus havia advertido os israelitas contra a adoração de outros deuses, mas Salomão, no fim de sua vida, deixou seu coração se afastar do Senhor e começou a adotar essas práticas idólatras. Ele construiu santuários para deuses como Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, deus dos Amonitas, entre outros. Crescer nesse ambiente foi um desafio para Roboão. Ele via seu pai, que era conhecido por sua sabedoria divina, se desviar e começar a adorar deuses estrangeiros. Essas práticas idólatras não eram apenas uma questão religiosa, mas também causavam tensões políticas e sociais dentro do reino. Os israelitas, que eram chamados a ser um povo separado e devoto ao Deus único, começaram a se misturar com outras nações e suas práticas religiosas. Além disso, a presença de tantas esposas e concubinas no palácio criou um ambiente de competição e intriga. Cada mulher queria garantir a melhor posição para si e para seus filhos. Esse ambiente tumultuado e cheio de tensões familiares certamente impactou a formação de Roboão. Ele cresceu vendo seu pai tomar decisões que afastavam o reino de Deus e criavam divisões internas. Esse contexto familiar complicado ajudou a moldar a personalidade e as decisões de Roboão. Quando chegou sua vez de governar, ele carregava consigo as influências de um lar onde a idolatria e a política complexa estavam presentes. A história de Roboão nos mostra como o ambiente em que crescemos pode influenciar profundamente nossas escolhas e nosso caráter. Quando Roboão assumiu o trono de Judá, enfrentou uma série de desafios que testaram sua capacidade de liderança e sua sabedoria. O reino estava dividido, e as tensões que se acumularam durante o reinado de seu pai, Salomão, agora estavam chegando a um ponto crítico. Desde o início de seu reinado, Roboão foi confrontado com a insatisfação popular.
As tribos do norte, lideradas por Jeroboão, sentiram-se oprimidas pelas políticas pesadas de impostos e trabalho forçado implementadas por Salomão. Eles viram a ascensão de Roboão como uma oportunidade para a mudança, esperando que ele aliviasse suas cargas e restaurasse a justiça. Roboão, porém, não seguiu o conselho dos anciãos que aconselharam moderação e compreensão. Em vez disso, ele optou por ouvir os jovens conselheiros que o incentivaram a manter uma postura dura e autoritária. Sua resposta às demandas das tribos do norte foi surpreendente e desastrosa. Ao invés de conceder alívio, Roboão anunciou que seria ainda mais rigoroso que seu pai. Ele comparou a situação do povo com jugo e açoites, prometendo em castigar com escorpiões. Essa resposta arrogante e desdenhosa só intensificou a revolta das tribos do norte, que não estavam dispostas a suportar mais opressão. A consequência foi imediata e severa. As tribos do norte se separaram de Judá e formaram seu próprio reino, conhecido como o Reino de Israel. Jeroboão tornou-se seu rei, desafiando assim a autoridade de Roboão e inaugurando um período de divisão e conflito entre os descendentes de Davi e as tribos do norte. Essa divisão não foi apenas política, mas também religiosa e cultural. As tribos do norte começaram a se distanciar das tradições de Judá e a adotar práticas religiosas e culturais distintas. Para Roboão, essa divisão foi um golpe duro. Ele esperava unificar o reino sob seu governo, mas suas decisões precipitadas e sua falta de compreensão levaram a uma ruptura irreparável. Essa fase inicial do reinado de Roboão nos ensina importantes lições sobre liderança e sabedoria. Mostra como as decisões de um líder podem ter impactos profundos e duradouros sobre seu povo. Roboão, mesmo herdando um reino poderoso e uma linhagem ilustre, falhou em compreender e atender às necessidades básicas de seu povo, levando a consequências que ecoaram através das gerações. Com o reino dividido e enfrentando desafios internos, Roboão precisava consolidar seu poder e proteger Judá de possíveis ameaças externas. Ele percebeu que a estabilidade de seu reino não dependia apenas de resolver disputas internas, mas também de garantir segurança contra possíveis inimigos. Logo após a separação das tribos do norte, Roboão enfrentou a necessidade urgente de fortalecer as defesas de Judá. Ele iniciou um ambicioso projeto de fortificação de cidades estratégicas ao redor de Jerusalém e ao longo das fronteiras do reino. Essas fortificações não eram apenas muros de pedra e torres de guarda. Elas simbolizavam a determinação de Roboão em proteger seu povo e seu território contra qualquer ameaça. As cidades fortificadas não apenas serviam como baluartes contra invasões, mas também como símbolos de autoridade e estabilidade. Roboão distribuiu responsabilidades entre seus filhos e aliados, designando-os para governar essas cidades fortificadas. Essa estratégia não era apenas defensiva, mas também política, garantindo a lealdade das regiões internas de seu reino. Durante esse período, Roboão também investiu na modernização e na expansão das forças militares de Judá. Ele reuniu um exército considerável composto por homens das tribos de Judá e Benjamim, treinando-os para defender suas fronteiras e manter a ordem dentro do reino. Essa mobilização militar não apenas fortaleceu a posição de Roboão, mas também demonstrou sua determinação em preservar a integridade territorial de Judá. Enquanto Roboão se concentrava em consolidar suas defesas, ele não ignorava os desafios internos que persistiam. A divisão do reino não havia resolvido as tensões entre as tribos do sul e do norte, e o relacionamento com Israel permanecia tenso. No entanto, as fortificações de Roboão forneceram uma base sólida para a estabilidade de Judá durante os primeiros anos de seu reinado conturbado. Essa fase de fortificação e consolidação militar mostrou o compromisso de Roboão em proteger seu povo e manter a ordem dentro de seu reino fragmentado. Suas decisões estratégicas não apenas refletiram sua habilidade como líder, mas também moldaram o curso da história de Judá em um momento de grande incerteza e divisão. Durante os primeiros anos de seu reinado, Roboão e o povo de Judá se mantiveram fiéis aos caminhos do Senhor. No entanto, com o passar do tempo, influências antigas e tentações começaram a surgir, levando-os por um caminho perigoso. Lentamente, práticas idólatras começaram a se infiltrar no reino de Judá. O que começou como uma pequena concessão logo se transformou em uma aceitação generalizada de deuses estrangeiros e rituais pagãos. Postes sagrados foram erguidos, altares foram construídos para divindades estranhas, e até mesmo santuários foram dedicados a ídolos que não eram o Deus de Israel. Essas práticas não eram apenas uma violação dos mandamentos do Senhor,
mas também uma traição à herança sagrada que o povo de Judá havia mantido desde os dias de Moisés e Josué. Os líderes, incluindo Roboão, negligenciaram sua responsabilidade de ensinar e guiar o povo na verdadeira adoração ao Deus vivo. A idolatria trouxe consigo consequências severas. A ira do Senhor não poderia ser contida diante da infidelidade de seu povo. O Deus que havia libertado Israel da escravidão no Egito e os conduzido através do deserto agora via seu povo voltando-se para deuses falsos, incapazes de ouvir ou salvar. Essa apostasia não passou despercebida aos olhos do Senhor. Como um pai amoroso que corrige seu filho, Deus enviou advertências por meio de profetas como Elias e Eliseu, chamando Judá ao arrependimento. Mas mesmo diante desses avisos, a nação continuou a se afundar mais profundamente na idolatria e na imoralidade. Assim, a idolatria se tornou uma sombra escura sobre o reinado de Roboão, obscurecendo sua capacidade de liderança e minando a estabilidade espiritual e moral de Judá. O que começou como uma traição leve aos mandamentos do Senhor eventualmente se transformou em uma completa rebelião contra seu governo justo. Essa fase turbulenta na história de Judá serve como um lembrete poderoso da importância de permanecer fiel aos caminhos do Senhor e da seriedade das consequências de se desviar para práticas que desagradam a Deus. A história de Roboão e a queda de Judá na idolatria são um aviso para todas as gerações, uma advertência contra os perigos de se afastar da verdade e da justiça divina. No 5º ano do reinado de Roboão, uma sombra escura se ergueu sobre o reino de Judá. O faraó Shishak do Egito, um poderoso líder militar da época, decidiu aproveitar a fragilidade política e econômica de Judá para expandir seu próprio império. Com um exército vasto e determinado, Shishak marchou em direção a Jerusalém, capital de Judá. A invasão do Egito não foi apenas um ataque militar, mas uma prova severa da fraqueza e vulnerabilidade de Judá. As cidades recém-fortificadas, que Roboão havia erguido com tanto esforço, se revelaram inadequadas diante da força do exército egípcio. Os soldados de Shishak conquistaram cidade após cidade, arrasando tudo em seu caminho até chegarem aos portões de Jerusalém. Para Roboão e seu povo, o impacto da invasão foi devastador. O exército egípcio não apenas saqueou as cidades e vilas ao redor de Jerusalém, mas também saqueou os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. O ouro e os objetos sagrados, que haviam sido guardados com tanto zelo e reverência, foram levados embora como despojos de guerra. A humilhação de Roboão não podia ser maior. Ele viu com seus próprios olhos a glória de seu reino sendo despedaçada pelos invasores estrangeiros. A construção das defesas, que ele havia visto como um sinal de poder e segurança, agora parecia insignificante diante da fúria do faraó Shishak. No entanto, em meio à desolação e ao desespero, uma voz de advertência ecoou entre o povo. Um profeta do Senhor se levantou, lembrando a Roboão e aos habitantes de Jerusalém das promessas e mandamentos do Deus de Israel. Ele convocou o rei e seu povo ao arrependimento, chamando-os de volta à aliança que seus antepassados haviam feito com o Senhor. Diante dessa intervenção divina, Roboão e os líderes de Judá reconheceram a gravidade de sua apostasia. Eles se humilharam perante Deus, buscando perdão e misericórdia por seus pecados. Em resposta às suas súplicas sinceras, o Senhor teve compaixão deles e decidiu não destruir Jerusalém completamente. A cidade foi poupada da destruição total, mas não da humilhação e opressão egípcia que se seguiu. A invasão de Shishak foi um ponto de virada na história de Roboão e de Judá. Ela não apenas marcou o início de uma era de decadência e instabilidade, mas também serviu como um lembrete severo das consequências da desobediência e da idolatria. A partir desse momento, a grandeza e a prosperidade que Judá havia desfrutado sob Davi e Salomão começaram a se desvanecer rapidamente. Essa história de invasão e humilhação ecoa através dos séculos, lembrando-nos da fragilidade da força humana diante do poder de Deus. Ela nos lembra que nenhum reino ou império é imune às consequências de se afastar dos caminhos do Senhor. Após a devastação causada pela invasão egípcia, Roboão e o povo de Judá enfrentaram um período de profunda humilhação e arrependimento. Jerusalém, embora poupada da destruição total, permaneceu sob a sombra da opressão egípcia. Os tesouros sagrados haviam sido saqueados, os muros da cidade estavam danificados e a confiança no poder militar de Judá estava abalada. Foi nesse contexto de desespero e dor que Roboão e os líderes de Judá se voltaram para o Senhor em busca de perdão e misericórdia. Reconhecendo sua culpa e a gravidade de seus pecados, eles se humilharam perante Deus, pedindo que ele restaurasse não apenas a cidade física,
mas também a integridade espiritual do povo. O profeta do Senhor, cujas palavras haviam convocado Judá ao arrependimento, continuou a instruir Roboão sobre os caminhos de Deus. Ele encorajou o rei a liderar seu povo de volta à aliança estabelecida com o Senhor nos dias de Moisés e Josué. Essa aliança, baseada na obediência e na adoração exclusiva ao Deus vivo, era a única fonte verdadeira de proteção e prosperidade para Judá. Com corações quebrantados e contritos, Roboão e os habitantes de Jerusalém dedicaram-se a restaurar a fé e a devoção ao Senhor. Altares idólatras foram destruídos, postes sagrados foram derrubados e os lugares de adoração aos deuses estrangeiros foram abandonados. Em seu lugar, eles renovaram os sacrifícios e celebrações ao Deus de seus pais, procurando reconciliar-se com ele em espírito e em verdade. O Senhor, em sua misericórdia, ouviu suas súplicas. Ele viu a sinceridade do arrependimento de Roboão e do povo de Judá e decidiu não permitir que sua cidade fosse completamente destruída. Em vez disso, ele prometeu proteção e provisão, ainda que sob a sombra da opressão estrangeira. Para Roboão, esse período de humilhação e arrependimento foi um ponto de transformação pessoal e espiritual. Ele aprendeu, da maneira mais difícil, a importância de seguir os caminhos do Senhor e de liderar seu povo com sabedoria e integridade. Suas decisões não apenas moldaram o destino de Judá, mas também deixaram um legado de aprendizado sobre os perigos da desobediência e da idolatria. Essa história de humilhação e arrependimento em Judá continua a ressoar como um lembrete poderoso da graça e da justiça de Deus. Ela nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios de nossa história pessoal e coletiva, o Senhor está pronto para perdoar e restaurar aqueles que se voltam para Ele com um coração sincero. Após os eventos tumultuosos de seu reinado, Roboão deixou um legado misto na história de Judá. Embora tenha demonstrado obediência ao Senhor em momentos críticos, sua liderança foi marcada por decisões que desagradaram a Deus e trouxeram consequências duradouras para seu povo. Roboão governou Judá por 17 anos, um período caracterizado por desafios internos e externos. Sua tentativa de reafirmar a autoridade sobre as tribos rebeldes do norte através da força militar foi frustrada pela intervenção divina, que deixou claro que a divisão do reino era uma expressão da vontade de Deus. Ao longo de seu reinado, Roboão enfrentou a constante ameaça de inimigos externos, incluindo o Egito sob o comando do faraó Shishak, que invadiu Judá e saqueou Jerusalém. Este evento não só humilhou Roboão, mas também enfraqueceu significativamente o poderio militar e econômico de Judá, simbolizando a queda da glória que o reino havia desfrutado sob o reinado de Salomão. Apesar de seus erros e fracassos, Roboão não foi completamente desprovido de méritos. Em momentos de crise, ele demonstrou obediência à voz de Deus, evitando que a ira divina fosse totalmente desencadeada sobre seu reino. Isso revela um aspecto de sua personalidade, a disposição de ouvir e responder à orientação espiritual, mesmo que tardia. Após sua morte, Roboão foi sepultado na cidade de Davi, onde repousou ao lado de seus ancestrais. Seu filho Abias ascendeu ao trono de Judá, dando continuidade à linhagem real estabelecida por Davi e Salomão. O legado de Roboão, embora marcado por tumultos e falhas, serviu como um lembrete duradouro da importância da sabedoria, humildade e fidelidade a Deus na liderança de um povo. Essa história de Roboão nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, Deus está disposto a perdoar e restaurar aqueles que se voltam para Ele com um coração sincero. Ela também nos lembra que as decisões que tomamos têm impactos que ecoam através das gerações, moldando não apenas nosso próprio destino, mas também o daqueles que nos cercam. E o que você tira de lição da história de Roboão? Me diz nos comentários que eu quero muito saber o que você pensou a respeito. Até a próxima notícia.